Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Barreiras atitudinais. Definição e taxonomia. A deficiência é um conceito em evolução, e a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Item A. O termo discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência significa toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência, anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, 2006. As barreiras atitudinais, muitas vezes genericamente chamadas de capacitismo, toda forma de discriminação ou preconceito contra indivíduos com deficiência, são abstratas, invisíveis para aqueles que as apresentam, mas são concretas para aqueles que sofrem com seus efeitos. Elas nem sempre são percebidas pelo agressor e nem sempre são intencionais. No entanto, elas são facilmente reconhecidas, imediatamente notadas e profundamente sentidas como más, imorais e até criminosas pelas pessoas com deficiência. As barreiras atitudinais são socialmente produzidas, culturalmente disseminadas e diacronicamente reproduzidas. Podem ser evidentes, ocorrem deliberadamente na forma de preconceito, ou podem ser sutis, emergir inadvertidamente em um discurso ou ação, ou involuntariamente em um comportamento. Pessoas com deficiência enfrentam muitas barreiras todos os dias, de obstáculos físicos em edifícios a barreiras sistêmicas em empregos e programas públicos. No entanto, muitas vezes as barreiras mais difíceis de superar são as atitudes que outras pessoas têm em relação às pessoas com deficiência, seja por ignorância, medo, incompreensão ou ódio. Essas atitudes impedem que as pessoas apreciem e experimentem todo o potencial que uma pessoa com deficiência pode alcançar. Remover as barreiras atitudinais, fonte ou raiz de todas as outras barreiras, é imperativo, pois permitirá que as pessoas com deficiência desfrutem de uma experiência digna e inclusiva no ambiente de trabalho. Apontar barreiras atitudinais em alguém pode ser um ato muito sensível e requer grandes habilidades interpessoais para fazê-lo de forma eficaz, uma vez que pode ser um processo particularmente doloroso para a pessoa. Ser confrontado com o fato de que se está exibindo uma barreira atitudinal pode ser aflitivo, angustiante e desconcertante para a pessoa. Com efeito, quando alguém é confrontado com o fato de estar demonstrando uma barreira atitudinal, é provável que ela exiba um comportamento de escusa ou explicação ou racionalização. Comportamento de escusa ou explicação geralmente envolve uma forma de justificação ou explicação, defesa ou fuga, recuo ou autoabsolvição do fato de que alguém tenha perpetrado discriminação. Por exemplo, não foi essa a minha intenção. Não, eu não sou discriminatória. Eu não quis discriminar ninguém. A racionalização envolve frequentemente uma forma de justificação, uma forma mais forte de autodefesa ou uma forma mais agressiva de lidar com a imputação de que a pessoa discriminou. Na racionalização, exibe-se uma contradição moral, um conflito cognitivo ou uma emoção negativa revelada em um comportamento de ataque contra aquele que apontou a barreira atitudinal. Por exemplo, espera aí, você está exagerando, você sabe que eu não quis discriminar ninguém. Agora você está me discriminando.
Até mesmo alguns de meus melhores amigos são cegos ou deficientes. Você não tem o direito de dizer que eu estou discriminando você ou a quem quer que seja. A racionalização é um mecanismo de defesa que envolve a justificação de um comportamento, pensamento ou sentimento inaceitáveis de uma maneira lógica, evitando o verdadeiro motivo da ação. Esse mecanismo de defesa é conhecido como dar desculpas. As pessoas que racionalizam sabem, em algum nível, consciente ou inconsciente, que fizeram algo imprudente e inadequado. Portanto, inventam razões para justificar o motivo pelo qual se sentiram ou se comportaram como fizeram. Com muita frequência, a racionalização é usada para evitar sentimentos de ansiedade, culpa ou outras emoções negativas. Também pode ser usada para proteger a autoestima ou o autoconceito de alguém. psychcentral.com/enciclopédia/rationalization. Mudar as atitudes e os comportamentos das pessoas, ajudando-as a eliminar as barreiras atitudinais, é muito difícil, mas é um objetivo digno que requer vigilância constante. Taxonomia das barreiras atitudinais. A classificação taxonômica das barreiras atitudinais, aqui apresentada, elabora conceitos específicos para alguns termos que podem ser encontrados em textos referentes às atitudes e ou estigmas em relação às pessoas com deficiência. Por exemplo, a barreira atitudinal de estereótipo, a qual se refere à caricatura social, aquela percepção equivocada universal que se desenvolve sobre pessoas com deficiência, mesmo quando nunca se conheceu uma pessoa com deficiência. E a barreira atitudinal de inferioridade da deficiência, a qual se refere a como as deficiências são culpabilizadas por coisas das quais não são culpadas. Barreira atitudinal de substantivação. A barreira atitudinal de substantivação da deficiência ocorre quando, e é definida por, toda ação ou comportamento que reduz uma pessoa a um traço ou a uma característica de deficiência. Ela se manifesta na forma de uma recusa em aceitar que a deficiência é uma das muitas idiosincrasias de um ser humano e não a essência de um indivíduo definida pela deficiência. A barreira atitudinal de substantivação reduz a pessoa com deficiência a um estado de invalidez. O National Collaborative on Workforce and Disability website afirma que a atitude negativa mais difusa está em se concentrar na deficiência em vez das habilidades da pessoa. Um advogado é considerado eficaz se ele tem uma sólida compreensão da lei e pode defender um caso completo perante um juiz ou júri. Se o advogado acessa livros de direito através de um leitor Kurzweil porque ele é cego, isso é irrelevante para a habilidade do trabalho. Barreira atitudinal de adjetivação. A barreira atitudinal de adjetivação da deficiência resulta no e é definido pelo uso de adjetivos, rótulos ou atributos, os quais classificam ou categorizam uma pessoa em função da deficiência. Tem o propósito de desclassificar a pessoa com deficiência ou resulta na depreciação dela por motivo de deficiência. Barreira atitudinal de propagação da deficiência. A barreira atitudinal de propagação da deficiência deriva da e é definida pela crença ou suposição de que, uma vez que uma pessoa tem uma deficiência, ela possui outras limitações ou impedimentos que a incapacitariam ainda mais. A barreira atitudinal de propagação da deficiência discrimina a pessoa por conta de uma presumida deficiência adicional, isto é, uma deficiência inexistente. Essa barreira atitudinal causa ou resulta na negação de um serviço ou na baixa qualidade do serviço prestado. Barreira atitudinal de estereótipo. A barreira atitudinal de estereótipo da deficiência decorre de e é definida por todo comportamento, ações ou atitudes positivos ou negativos, fundados em representações socialmente produzidas, culturalmente disseminadas e historicamente reproduzidas, as quais a sociedade assume sobre as pessoas com deficiência. É aquela imagem, ideia ou caricatura social, oriunda da percepção equivocada universal, que se desenvolve sobre pessoas com deficiência, mesmo quando nunca se conheceu uma pessoa com deficiência.
Barreira atitudinal de generalização. A barreira atitudinal de generalização da deficiência causa a e é definida pela homogeneização das pessoas com base em uma interação ou experiência que se teve ou se tem com um indivíduo ou um grupo de indivíduos com deficiência. Resulta da má interpretação de que todos os que têm alguma deficiência compartilham as mesmas características com uma pessoa ou grupo, meramente por este ter certa deficiência. A barreira atitudinal de generalização difere da de estereótipo, uma vez que a primeira resulta da experiência ou interação com pessoas com deficiência, e a segunda decorre de suposições sociais universais a respeito daquelas pessoas. Barreira atitudinal de padronização. A barreira atitudinal de padronização da deficiência geralmente causa e é definida por ações ou comportamentos padronizados baseados unicamente em um ponto de vista médico sobre a deficiência. É também frequentemente evidenciada por serviços que são baseados em generalizações ou estereótipos sobre deficiências. É, consequentemente, a padronização dos serviços fortemente baseada em um equívoco sobre a deficiência. Barreira atitudinal de particularização. A barreira atitudinal de particularização da deficiência causa a e é definida pela segregação de pessoas de acordo com uma dada deficiência. Essa particularização de um grupo, baseada em uma característica compartilhada, coloca as pessoas com deficiência em situação de segregação ou de isolamento discriminatório. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Texto por Francisco Lima. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.